O tema de hoje é: eu não reconheço minhas qualidades, não reconheço meus talentos, eu não tenho nenhuma habilidade. Uma das coisas mais importantes quando trabalhamos a questão da escolha profissional é que sejamos capazes de trabalhar com a nossa autoestima e descobrir as nossas qualidades. Se não enxergamos essas qualidades, tendemos a fazer escolhas por exclusão, baseadas em limitações e não no nosso verdadeiro potencial. É como se eu olhasse e, ao não reconhecer em mim uma capacidade de ir além, de buscar coisas que para mim muitas vezes são muito grandes, eu então aceite ficar com algo menor, algo pequeno. Então é muito importante a gente desenvolver primeiro uma consciência de que nós temos um potencial infinito. O ser humano, ele tem um potencial infinito, né? Tudo aquilo que a gente quiser alcançar, tudo aquilo que a gente imagina que a gente possa um dia alcançar, está nas nossas mãos, depende apenas do nosso esforço, depende apenas da gente buscar com as nossas forças esse desejo, e nós vamos conseguir. Então, se a gente partir dessa premissa, que ela é fundamental, de que o ser humano ele pode tudo se ele quiser e se esforçar para tal, a gente chega então nesse ponto que é de fundamental importância para que eu possa fazer as escolhas e eu possa acreditar na minha capacidade de alcançar isso que eu estou escolhendo. Então, trabalhar a autoestima é algo fundamental. E por que é que eu não desenvolvi isso ao longo da minha vida? Por que é que eu não acredito que eu tenha essa capacidade de fazer, de acontecer, de buscar aquilo que é o meu sonho? Então, esse tema, ele começa muitas vezes por trabalharmos algo em nós, que é a gente sair de um lugar de vítima, um lugar de quem não dá conta, de quem não acredita em si a priori, que coloca isso muitas vezes como uma defesa, né? Se eu estou defendido por uma ideia de que eu não vou dar conta, eu nem vou fazer nada para alcançar. E esse é um ponto que muitas vezes colocamos uma barreira para esse potencial que é inerente à nossa condição. Então, vamos começar com essa nossa busca por desenvolver a nossa autoestima e entrar em contato com as nossas qualidades, com os talentos que a gente tem, começando com esse ponto de partida, que é abrir um espaço interno para acreditar que tudo é possível e que não existem barreiras, né? Se eu já começar essa jornada com uma barreira, eu não vou muito longe. Então, meu convite é desarmar um pouquinho e se preparar para que a gente possa ser responsável pela jornada de encontrar com esse tesouro que nos espera, que são os nossos talentos, que são todas aquelas possibilidades que existem em nós e que nos esperam para que a gente possa entrar em contato com elas e efetivamente colocar elas no mundo, colocar elas no nosso caminho e a gente alcançar a nossa realização. Iremos aqui abordar 5 passos para que você encontre uma facilidade maior para olhar para si e reconhecer as suas qualidades, os seus talentos, e que isso sirva para que você avance, você consiga, dentro dessa caminhada da sua escolha, entender outras possibilidades, outros olhares sobre si mesmo e se apropriar da sua força. O primeiro passo nesse caminho de se apropriar das suas qualidades é a gente trabalhar a questão da idealização. Muitas vezes imaginamos que ter qualidade, ter talentos, sempre é algo extraordinário, algo que está além das coisas simples da vida. E não é. Você buscar as suas qualidades, entrar em contato com isso, muitas vezes é você conseguir identificar coisas pequenas, coisas simples, mas que de alguma maneira você tem alguma aptidão, você tem alguma facilidade em fazer.
Muitas vezes a gente identifica nessa questão da qualidade a forma como a pessoa escuta, a forma como ela se manifesta ou como ela observa o mundo. Tudo isso são possibilidades, são indícios que a gente às vezes não valoriza. Por quê? Porque estamos olhando algo muito grande, como um virtuoso que com 5 anos começa a tocar piano, e eu falo, ele tem talento, eu não tenho nada. E isso muitas vezes distancia a gente dessa busca de construção, né? A gente vai trabalhar muito com uma ideia de que as qualidades, os nossos talentos não são coisas prontas, são coisas a se conquistar, são coisas que requerem um grande esforço de estudo, de aprendizado, e que muitas vezes eu nem começo nessa busca porque eu já coloco esse freio, né? Nossa, eu não tenho isso que é aquilo que eu imagino, que é algo absolutamente incrível. E justamente eu me escondo atrás um pouco dessa ideia, né? Então, quando a gente trabalha a questão de desenvolver uma autoestima, de desenvolver uma capacidade de reconhecer que eu posso alcançar algo, eu tenho que entender que esse algo não vai estar pronto logo de cara, né? Ele pode vir a ser algo grande, mas ele pode vir a ser algo simples e que tem também muito valor. Então, esse primeiro passo, que é fundamental da gente começar a introjetar, é que não adianta a gente ficar idealizando, né? A gente ficar imaginando que eu gostaria de ser aquele atleta que vai na Copa do Mundo e marca o gol da final de bicicleta, ou eu fui para as Olimpíadas e fui fazer ginástica olímpica e eu dei um triplo carpado e isso e aquilo. Essa ideia não ajuda a gente a reconhecer os nossos talentos, né? A gente precisa começar devagar, a gente precisa começar olhando próximo da gente, olhando para pequenas coisas e identificando como que a partir essas pequenas coisas a gente pode ir se desenvolvendo. Então, essa dica é muito importante porque ela faz a gente olhar para onde nós estamos e não ficar olhando para onde a gente pode chegar um dia, né? Então, para eu reconhecer, não tem como eu olhar aquilo que eu não tenho nesse momento. Eu posso me colocar como objetivo, eu posso ter uma meta de alcançar algo, mas eu tenho que partir de um ponto, e esse ponto tem a ver com a minha condição atual, tem a ver com eu tentar identificar primeiro os instrumentos que eu tenho à mão para iniciar a jornada. Então, vamos olhar com simplicidade, mas vamos olhar também dando valor a essas pequenas coisas que eu tenho aptidão, que eu sei fazer, que eu gosto, que eu me interesso, porque nelas pode estar o início, a semente de algo maior, de algo que vai efetivamente ser importante na sua caminhada e um diferencial para você, tá bom? Aí vamos para o segundo passo, que ele também é muito importante, que é não se comparar. Num processo de adquirir habilidades, de buscar aprendizado, de buscar o conhecimento acerca de algo que a gente queira, é muito importante que a gente consiga, nesse processo, não ficar se comparando com o outro. Ah, aquele outro tem, aquele outro sabe, eu estou muito longe em relação a alguém, porque esse processo de se comparar, ele é um processo para se frustrar, ele é um processo para que você fique olhando para fora, observando como que o outro está se desenvolvendo, e você entra em culpas, entra em sentimentos em que você fica travado, você não se desenvolve. Então, a referência para que você siga adiante, ela tem que estar em você mesmo. Você pode se apoiar, você pode ter exemplos que te mostram caminhos, que te mostram possibilidades, e esses exemplos te dão força e te estimulam a ir para frente. Mas não ficar se comparando com quem está no seu lado, porque essa comparação
ela serve para te diminuir, ela serve para te colocar diante de uma limitação sua e dizer, aí ó, tá vendo? Você não dá conta não. Ah lá, ó, tá vendo? O outro já tá lá na frente, né? Muitas vezes essas comparações elas vêm de fora, externamente, né? Às vezes os nossos pais, sem perceber, acabam nos comparando. Ah, você viu seu primo isso? Nossa, você viu como é que ele passou e tal, e fez aquilo? Então, essa percepção de que a comparação não nos leva a nada, né? Porque no final das contas estamos num jogo que o nosso adversário somos nós mesmos, né? Se a gente se compara e se a gente coloca que o outro é o nosso adversário, eu vou ficar sempre tendo essa referência do outro e às vezes eu vou estar acima, às vezes eu vou estar abaixo, mas o que isso de fato me mostra em relação ao meu desenvolvimento, em relação aonde eu quero chegar? Então, é muito importante nesse passo, quando eu estou trabalhando com a questão das habilidades, dos talentos, das minhas qualidades, que eu consiga internalizar, olhar para dentro e buscar essas possibilidades internamente, buscar me desenvolver sem ficar me comparando com o outro, né? Então, buscar sempre ter essa dimensão de que o outro ele pode nos ajudar, aí mais para frente, o outro às vezes ele vai estar realmente na nossa frente, às vezes ele vai estar atrás de nós, e isso não é o mais importante, né? Se você não sabe hoje, um outro sabe, ele fez um caminho para aprender, e é esse o caminho que você quer trilhar, você quer aprender isso, o que é que tem de obstáculo para você? Nada, né? Se você sentar no seu banquinho e ficar olhando que o outro conseguiu, o outro é isso, você não vai sair do seu lugar. Então, comparação não nos ajuda a sairmos do lugar e darmos os passos para que a gente alcance aquilo que a gente está querendo. Muito cuidado com comparação, né? É uma tendência a nos jogar num lugar muito ruim. Então, para o nosso trabalho de autoestima, o nosso trabalho de desenvolvimento, não sou eu contra o outro, né? É eu com o meu querer de ser melhor, o meu querer de me desenvolver, o meu querer de entrar em contato com as minhas potencialidades. E se só depende de mim, vem o terceiro passo, que é estude, né? Estude muito, porque a excelência ela requer dedicação, esforço. Ninguém nasce sabendo, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que nós queremos aprender algo, mas a gente quer aprender, parece que de forma mágica, que venha tudo e entre dentro da minha cabeça. Não, eu preciso estudar, eu preciso fazer um caminho árduo até desenvolver aquela habilidade. Isso serve para todas as áreas, né? Serve para uma área do conhecimento que eu escolho, uma profissão, um curso que eu quero fazer, né? Um médico, para ele chegar a ser médico, ele tem que estudar muitos anos, ele tem que se dedicar, porque senão ele não vai conseguir alcançar a excelência da mesma maneira que qualquer outro profissional, né? Um professor, ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se atualizar para ele ser um profissional excelente. Então, a ideia de que eu não sei, ela é uma ideia que muitas vezes ela fica na nossa cabeça como um escudo, né? Eu não sei. Uai, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, né? Todos que aprenderam e que se tornaram excelentes em alguma coisa, se tornaram porque estudaram, porque se comprometeram com esse objetivo na vida deles. Então, essa ideia de eu não tenho qualidades, eu não tenho talentos, ela fica pelo caminho quando eu me disponho a aprender. Quando eu me disponho a mergulhar dentro de um conhecimento, não tem o que possa me impedir de ser excelente nisso. Então, aqui, talvez seja uma das dicas mais importantes para quando a gente trabalha com essa questão, né, das qualidades. Se você se propuser a aprender qualquer matéria, né, você vai aprender.
Então é uma questão muito mais de esforço e de abrir a mente para que eu entenda que não tem restrições, né? O que acontece muitas vezes é que durante a minha jornada eu encontro barreiras, eu encontro dificuldades. E o que eu faço diante dessas barreiras? Eu desvio, eu encontro outro caminho, eu vou buscando um caminho mais fácil. Aí lá na frente eu falo, não, eu gostaria de ter aprendido isso. Por exemplo, eu gostaria de aprender inglês. Mas eu estou aqui com 16, 17 anos, eu não sei inglês, não aprendi inglês. Provavelmente, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que durante a sua caminhada, você teve oportunidade de aprender e você preferiu sair, né? Naquele momento não era uma prioridade para você. Então a gente faz muito isso, a gente pega algo que talvez num determinado momento não seja tão importante, mas que é difícil, que requer um cuidado, um olhar, e a gente desvia, a gente vai buscando outro caminho. Quando chega num determinado momento, a gente fala, poxa, mas eu não sei. Claro que não sabe, né? Para saber requer estudo, requer tempo, requer esforço, dedicação. Então, ok, o que eu faço com isso? Eu não aprendi inglês. Cara, senta e aprende. Simples assim, né? Mas eu vou demorar muito. Vai demorar o tempo que precisa demorar. Você senta, estuda, se dedica e vai aprender. Se você tivesse feito isso lá atrás, teria acontecido lá atrás. É muito simples, né? Então eu quero aprender inglês hoje. Legal. Pega uma metodologia, segue e você vai aprender. E é muito legal quando a gente percebe que é possível aprender, é possível se desenvolver quando a gente quer. E não depende de idade, não depende de nada, depende só de nós. Então, estudar é a chave para que a gente desenvolva as nossas qualidades e os nossos talentos. E isso está na nossa mão, né? A gente às vezes não desenvolveu uma facilidade para estudar. Então, passamos esse caminho agora para desenvolver essa capacidade. Por quê? Porque tudo que a gente quiser, com estudo, a gente consegue desenvolver. Então, esse passo é um passo que é uma chave para a gente, né? É óbvia, porém, é nela que muitas vezes a gente vai escorregar. Por quê? Porque eu nutro uma ideia de que eu não sei, mas eu deveria saber de uma vez. E não é assim, né? O conhecimento ele requer muita dedicação. Então, uma das formas de se quebrar com esse mecanismo interno que nos diz, né? Nossa, eu não tenho qualidade nenhuma, eu não tenho habilidade nenhuma, é mergulhar para aprender. Entrar e entender profundamente aquilo. E isso é possível e vai fazer muita diferença quando você entender que às vezes essa ideia de buscar o caminho e deixar para trás algo que seja um obstáculo num determinado momento, ele se torna muito nocivo lá na frente quando eu me deparo com a necessidade daquilo ali. Então, a solução vamos mapear aquilo que a gente precisa, que a gente quer aprender, que é do nosso interesse aprender, e vamos entrar de cabeça nisso, porque isso pode fazer diferença na sua vida, tanto no seu processo de escolha, quanto na sua vida acadêmica e na sua vida profissional lá na frente. Tá bom? Um quarto passo nessa jornada de desenvolver nossas qualidades é você também abrir a mente para fazer coisas diferentes, para pensar coisas diferentes. A nossa mente, o nosso cérebro, ele precisa ser exercitado, ele precisa experimentar estímulos diferentes para que eu amplie a minha percepção e a minha capacidade de atuar em campos e áreas diferentes. Muitas vezes a gente fica muito preso numa ideia ou estuda apenas uma área que é do nosso interesse, e isso dificulta a gente observar e entender toda essa gama de possibilidades que existem para que a gente nos desenvolva dentro da vida. Então, estimular, né, a nossa mente racional, estimular a nossa mente lógica e trabalhar as disciplinas
lógicas, nos ajuda muito a desenvolver esse campo, né? Às vezes eu já coloco resistências e falo, não, eu não sirvo para exatas, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física. Quer dizer, eu bloqueio uma área da minha mente que é uma área fundamental para que eu desenvolva esses aspectos, né? Assim como às vezes eu fico preso numa ideia muito fixa, muito lógica e perco a minha capacidade de abstração e também não exercito esse lado do nosso cérebro que trabalha com a questão da mente imaginativa, da criatividade, da capacidade de criar, né, e de desenvolver-se dentro de um campo mais abstrato, mais imaginativo. Quer dizer, nós estamos falando que as nossas habilidades, né, os nossos talentos, eles são muito mais amplos do que muitas vezes a gente se dá conta. A gente tem uma tendência a se desenvolver de uma forma muito pontual, né? Vamos aumentar as possibilidades das nossas experiências, né? Vamos ampliar essas possibilidades para que a gente consiga explorar experiências diversas, né? Explorar sabores diversos, explorar possibilidades diferentes que a vida nos oferece. Então, essa ideia de que a gente pode olhar as coisas de uma forma mais ampla e perceber nelas possibilidades que a gente não percebia quando a gente olha de uma única maneira, quando a gente experimenta a vida de uma única maneira. Então, a gente entender que o nosso cérebro ele tem um potencial de desenvolvimento muito grande, né? A gente usa, como diria Raulzito, né, nem 10% da nossa cabeça animal. Agora você imagina, nem 10% e já somos capazes de feitos extraordinários. Quer dizer, se a gente abre o nosso mapa e percebe a extensão das possibilidades que a nossa mente oferece, né? Se a gente não se limita a perceber a vida de uma única maneira, porque a nossa percepção e a nossa mente, ela é do tamanho daquilo que a gente consegue observar, né? O nosso mundo ele é do tamanho daquilo que a gente conhece. E se a gente abre isso, e se a gente amplia o nosso conhecimento, nós ampliamos a nossa capacidade mental, e nós ampliamos as nossas habilidades e as nossas potencialidades. Então, sempre é bom, quando a gente está pensando em como desenvolver as nossas qualidades, a gente perceber que muitas dessas limitações, elas existem em função da forma como enxergamos a vida, né? Que tal a gente abrir esse mapa? Que tal a gente olhar a vida de uma forma mais ampliada? E isso, além de mudar a nossa percepção da vida como um todo, também pode mudar a nossa percepção de nós mesmos e da nossa real condição, né? Então, o convite nesse momento é para que a gente olhe para nós mesmos percebendo uma condição diferente daquelas que percebemos até hoje. Então, se eu tenho uma visão de que eu sou uma pessoa insegura, de que eu não dou conta de algo, por quê? De onde surgiu essa percepção, né? Qual é a raiz dessa ideia dentro de mim que faz com que eu acredite que eu sou uma pessoa insegura? Então, é muito importante a gente questionar esses conceitos que temos de nós mesmos para a gente quebrar essa ideia e ressignificar essa ideia, né? Eu posso entender que essa insegurança, ela em diversos momentos ela me serviu, ela foi importante ou ela foi um limitador, mas que eu também posso agir de uma outra maneira. Que outra maneira seria essa? Então, a gente se colocar em xeque e a gente não acreditar tanto nesses autoconceitos, nessas crenças limitantes que carregamos, para que a gente possa efetivamente olhar para nós com uma visão mais realista, mais integrada e mais ampla do que são os nossos potenciais. Ok? O derradeiro passo que deixei para falar hoje
é a respeito do trabalho com a autoestima. Esse talvez seja o trabalho mais importante de ser feito, porque é aquele que mais nos derruba e mais nos distancia do reconhecimento do nosso próprio valor, das nossas próprias qualidades. Então, a gente entender e trabalhar a questão da autoestima é fundamental para que a gente se aproprie de possibilidades novas e que a gente faça um caminho efetivo de buscar as coisas que a gente quer, acreditando, confiando no nosso potencial. Como trabalhar com a autoestima? De fato, não é uma coisa fácil, não é um passo simples, né? A nossa estima, ela é construída ao longo da nossa vida e principalmente ela vai acontecer durante a nossa infância, quando a gente é validado ou a gente não é validado, é quando a gente não sente efetivamente que aquilo que trazemos ou que falamos tenha valor, seja ouvido, e acabamos por desenvolver uma ideia perante a vida de que aquilo que trazemos não tem valor. Então, é muito fundamental que primeiro a gente entenda que isso são processos de aprendizagem, né? Assim como aprendemos devido à experiência que tivemos ali naquele momento, que talvez aquilo que tínhamos, que apresentávamos, não interessasse tanto naquele momento, ou que houvesse a nossa percepção de que aquilo não tinha tanto valor, isso já mudou. Quer dizer, nós estamos numa vida em que podemos manifestar de diversas maneiras, né? Que temos outra condição, temos outros recursos possíveis, e não devemos ficar presos naquela ideia. E eu sei que não é fácil, né? Então, mas entendermos esse mecanismo que carregamos é muito importante. Quer dizer, existe um mecanismo interno em que eu acho que eu não tenho valor, que eu não sirvo para muita coisa, e essas coisas que passam na nossa cabeça, né? Mas o que de real tem nisso? É fundamental que eu entenda que isso é uma construção mental, e que se eu construir, né, dessa maneira, em função do ambiente em que eu vivia, eu também posso fazer de uma forma diferente hoje, eu posso reaprender, eu posso mudar isso, né? Então, o trabalho com a autoestima, ele nasce de uma observação, de uma percepção de como eu reajo no mundo, né? Se eu não tenho nem ideia de que exista por trás uma autoestima que me impede de buscar o melhor, eu já não vou fazer nenhum movimento. Então, um passo simples em relação à questão da autoestima é eu reconhecer, né? Eu olhar para mim e me reconhecer enquanto uma pessoa que eu duvido do meu potencial, que eu não acredito nesse potencial. Então, muitas vezes a gente foge dessa ideia e dificulta a gente encontrar recursos para poder lidar com ela. Então, o primeiro ponto é esse, né? Eu reconheço, o que eu faço a partir desse momento? Que tal você deixar de querer ou de esperar que o mundo reconheça esse talento, esse valor seu, e que às vezes não acontece, e você buscar fazer isso? Quer dizer, que tal você se responsabilizar e você se acolher e fazer um caminho de se aceitar, né? Você se aceitar como você e você se acolher dentro disso e não esperar que o outro faça, é um passo muito interessante, porque você tira força da ideia de que se o outro não te enxergar, então você não existe, né? Então, você traz um pouquinho para você e aceita a condição atual. Você se acolhe dentro da sua condição atual para que você possa estar num campo em que
o novo possa acontecer, porque você já não está esperando e você já não está vivendo em função de que alguma coisa externa vai acontecer com você. O caminho de autoestima é um caminho para que você trabalhe a si mesmo, para que você se desenvolva e uma percepção e um olhar mais cuidadoso, mais amoroso, né, sobre você mesmo. Então, essa aceitação é um segundo passo, é uma segunda possibilidade a partir do momento em que você observa, você reconhece e você aceita essa condição. E a partir da aceitação vem o trabalho, né? O trabalho de desenvolver a autoestima, ele é um trabalho para a vida toda, né? Ele é um trabalho de reconhecer devagarinho pequenos pontos em que você sinta alegria, sinta prazer, sinta felicidade de ser você mesmo, né? Se nesses pequenos pontos você é capaz de reconhecer o seu valor, nesses pequenos gestos, ou nas pequenas coisas da vida, você é capaz de olhar com esse olhar em que você percebe que isso é legal, isso é algo que te dá uma alegria de agir de determinada maneira, e você ir se alimentando aos poucos disso, né? Ele é um trabalho de tirar a percepção negativa, tirar todas as ideias, né, que são crenças que a gente vai carregando, né, que são padrões negativos que a gente vai carregando, e substituir por ideias novas, por percepções novas, se alimentando daquilo, se nutrindo desse novo olhar. E isso vai requerer bastante trabalho. Não é uma coisa de uma hora para outra, mas é algo que depende de você começar agora, né? Depende de você entender que se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você, né? Cada um só dá aquilo que tem. Então, você vai conseguir oferecer para o mundo aquilo que você de fato tem. Então, é muito importante que você comece a fazer esse trabalho desde já, né? De desenvolver sua autoestima de dentro para fora, que é a única maneira que isso pode acontecer, né? É você encontrar algo que é precioso dentro de você, e aí sim você manifesta isso, porque isso é genuíno, isso é real. Então, o trabalho com a autoestima, ele é um grande trabalho dentro dessa perspectiva de você reconhecer as suas qualidades, os seus valores, as suas habilidades, você valorizar as coisas que você tem, você olhar para elas de uma forma confiante, de uma forma amiga de si mesmo, para que aos pouquinhos isso vai fazendo parte do seu ser, você vai se apropriando disso, até você chegar a ser de fato quem você já é, e que muitas vezes é uma questão de que o nosso olhar não reconhece esse potencial, mas aos pouquinhos, nesse trabalho, você consegue chegar nessa percepção dessa grandiosidade, desse tesouro que você traz consigo. Esses foram então alguns passos para te ajudar a olhar para as suas qualidades, para os seus talentos, de uma forma mais ampla, percebendo melhor coisas que estão por trás e que dificultam você de se apropriar do seu devido valor. Esse é um trabalho extenso, ele é um trabalho que dá muito trabalho, mas que ele é muito satisfatório, ele é muito gratificante, porque ele nos coloca diante da nossa real condição. Então, é muito importante que você dê um espaço na sua vida para você desenvolver um olhar amoroso por si mesmo, e você desenvolver as suas habilidades, que vão acontecer dentro do tempo, vão acontecer dentro desse esforço e desses passos que a gente teve trabalhando.
Eu convido você a iniciar essa jornada, né? Se você já identifica essa questão da baixa autoestima, que você já possa, aos pouquinhos, vir se desenvolvendo, vir se apropriando, colocando consciência nessa questão, colocando luz nessa questão, para que você perceba que você é uma joia rara e que o mundo precisa de você e daquilo que você tem para oferecer para o mundo. E isso só depende de você. Estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Muito grato.